Olá, bom dia, sejam bem-vindos à nossa live com Jesus. Hoje domingo, dia 13 de dezembro, estamos ao vivo aqui, na última live aqui em Cascavel, esse ano pelo menos. Estamos acampados aqui e vamos fazer nossa live. Daí Bruno, bom dia Nayane, bom dia. Pessoal, vamos entrando, já chega mandando os aviõezinhos, gruda o dedo nesse coração aí para que o Instagram entregue para mais pessoas, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bom dia, princesa, seja bem-vinda. Ontem ela falou assim: se eu entrar, você vai falar bom dia, princesa? Falei, vou. Vai ter que entrar às 5 da manhã, né? Bom que vocês estão aqui. Chama a galera aí, vamos mandando os aviõezinhos. Vou lembrar o povo que hoje é o primeiro dia da semana, dia de consagrar, o nosso dia, nossa semana ao Senhor. Vamos consagrar tudo o que temos, tudo que somos ao Senhor, Que o Senhor venha, que Ele venha fazer a diferença aí na nossa vida, que nós possamos ser tocados, possamos ser cheios do Espírito Santo do Pai, que tudo aquilo que você já pediu, tudo aquilo que você precisa, venha para fazer a diferença aí na sua vida. Convida aí seus amigos, convida seus contatos, vai lá no WhatsApp, nos grupos, chama esse povo aí para fazer parte, para estar junto conosco, para estar aprendendo da palavra de Deus, que nós possamos juntos aqui crescer na graça e no conhecimento, como diz a palavra do Senhor, que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Oi Gabi, oi Rosana, bom dia Cleo, sejam bem-vindas. E aí, como que vocês estão? Domingão, 5 horas da manhã, 5:07 já. Vamos orar? Vamos iniciar a nossa live com Jesus? Tá com a sua Bíblia na mão? Já pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta para a gente escrever aquilo que o Espírito Santo vai tocando, vai lembrando na nossa vida, para a gente aplicar, para colocar em prática. Já mandou os aviõezinhos aí para os seus amigos? Gruda o dedo nesse coração, manda os coraçõezinhos aí para que o Instagram entenda que essa live é relevante e possa mandar para mais pessoas. Vamos lá? Vamos orar? Coloca seus pedidos de orações, coloca a sua semana, já imagina como a sua semana vai ser, já começa a visualizar os seus planos, os seus projetos, as suas metas sendo cumpridas, Coloca tudo diante do Senhor, que o Pai Ele possa realizar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que pensamos. E se você colocar diante do Pai, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Então, coloca aí diante do Pai para que Ele venha realizar os desejos que estão aí no seu coração. Deixa Deus entrar aí na sua vida, deixa Deus fazer na sua vida tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele tem pedido para você. Vamos lá? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome. Pai, cada uma dessas vidas, Pai, que estão aqui, elas representam uma família, elas representam, Senhor Deus, uma história, e elas têm, Pai, pedido ao Senhor, Pai,
Eu oro, Senhor Deus, por cada família aqui representada. Oro por aqueles, Pai, que estão aqui e aqueles que ainda não chegaram, aqueles que estão a caminho, Pai, aqueles que ainda estão dormindo. Pai, que o Senhor, Pai, na sua infinita misericórdia, possa tocar, Senhor Deus, possa trazer o entendimento, possa trazer a revelação. Pai, eu oro, Senhor Deus, por liberação do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro, Senhor Deus, para que se manifeste os dons do Teu Espírito Santo, para que se manifeste, Senhor Deus, milagres, Pai, que curas sejam liberadas, Pai. Pai, o Senhor Jesus Cristo já curou, Pai. O Senhor Jesus Cristo já pagou o preço, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Pai, eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor, Pai, manifeste agora, Senhor Deus, curas, milagres, Pai, prodígios, Senhor Deus. Manifesta, Senhor Deus, Pai, a Tua glória, Senhor Deus, nesse lugar. Pai, que tudo seja para glorificar o Teu nome, para que tudo seja para exaltar o Teu nome. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Tu és o nosso professor, Tu és aquele que nos ensina, Pai. Tu és aquele, Senhor Deus, que nos traz o entendimento. Pai, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor já formou. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus planos, pelos Teus projetos. Pai, obrigado por essa semana maravilhosa. Pai, nós Te agradecemos e Te damos graças em nome de Jesus. Amém? Quem está acordado aí diz amém. Vamos para Mateus capítulo 21, no verso 28. Mateus capítulo 21, verso 28. Quem achou aí dá um sinalzinho. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Então é fácil de você achar a Bíblia aí quando você abre no Novo Testamento, já é o primeiro evangelho. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus, pois João veio a vós do caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Amém? Só metade do povo está acordado aí, hein? Cadê o resto do povo? Está dormindo ainda? Está com os dedos debaixo das cobertas? Está frio aí onde você está? Está calor? Vamos lá. Ontem a Fábio e eu nós saímos para tomar o nosso café, para ter o nosso tempo de qualidade juntos. E a Fábio falou assim, pediu para a moça lá que estava servindo o café: Tem café, tem leite desnatado? A moça falou: Não tem. Daí a Fábio falou: Então pode ser com leite normal. Aí, enquanto eu estava no caixa pagando, a moça falou assim: Olha, eu vou lá buscar um leite desnatado. Primeiro ela falou assim: Não tem. E depois ela foi. Aí quando chegou o café na mesa, ela falou assim: Olha, o café é com leite desnatado. Ela surpreendeu, a Fábio, porque ela disse primeiro que não tinha. E depois ela trouxe e falou: Tá aqui o seu café com leite desnatado. Ela foi atrás, ela foi buscar aquilo que a Fábio tinha pedido para ela. E quando ela falou isso, eu lembrei dessa parábola. E quero meditar com você, como que está a nossa vida hoje?
como que nós estamos agindo, como que nós estamos reagindo, como que nós estamos fazendo a vontade do Pai. Quem de nós aqui hoje está fazendo a vontade de Deus? Aqueles que reconhecem, que obedecem, ou aqueles que não fazem? Então aqui ele diz que certo homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O pai aqui, desses 2 filhos, ele simboliza Deus. E esse primeiro filho, ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. Esse primeiro filho, ele simboliza os pecadores notórios, como Jesus já explica aqui na parábola, os publicanos e as prostitutas, que inicialmente eles se rebelaram contra a vontade do Pai, mas depois eles se arrependeram e obedeceram. E dirigindo ao segundo, falou-lhe igual modo, respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. E quando Jesus faz essa comparação, esse segundo filho aqui, ele representa os principais sacerdotes, os anciãos, que prometem obediência a Deus, mas que nunca cumpriam o seu compromisso. Então essas pessoas aqui, esses publicanos, e essas prostitutas, eles falavam, se rebelavam e não iam obedecer à palavra de Deus. Mas depois eles eram tocados, eles se arrependiam e eles iam. Do outro lado estavam aqui os principais sacerdotes, estavam aqueles que aparentemente, aqueles anciãos, aqueles homens que falavam que iriam obedecer a palavra, que iriam obedecer aquilo que o Pai estava falando, aquilo que Deus estava falando, mas eles não obedeciam. Eu quero meditar com você nessa manhã. Você é aquele que fala que vai fazer alguma coisa e cumpre a sua palavra, ou você é aquele que não cumpre a sua palavra, que fala e depois se arrepende e vai lá e muda a sua opinião. Ontem nós estávamos conversando, a Fábio combinou lá com a mãe dela, com o pai dela, de eles virem aqui agora de manhã, antes de nós sairmos de viagem, e talvez virá algumas outras pessoas. E eu falei para Eduardo, eu falei assim, não crie expectativa na vinda de outras pessoas, porque o pastor, o meu sogro, você pode acreditar que o que ele falar, ele vai cumprir. Ele é um modelo, que cumpre a sua palavra. E nós? Qual o valor que tem a nossa palavra? Será que nós temos falado e temos cumprido? Ou a nossa palavra ela não tem valor algum? Porque sempre que a gente fala, a gente dá um jeito de mudar, ou já dá um jeito de dar uma desculpa, de falar outra coisa. Esse primeiro filho aqui, que representa os publicanos, as prostitutas, ele disse: eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. Dizer eu não quero aqui estava relacionado a falar a verdade. Será que você fala a verdade? Você fala aquilo que você está sentindo? Ou fala aquilo que é agradável, aquilo que é confortável? Ontem a Fabiana, nós estávamos assistindo um filme e uma mulher, ela foi surpreendida por um homem, que era o seu namorado, e convidou ela, fez um pedido de casamento. Só que ele fez num jantar onde tinha muitas pessoas. E ela, surpreendida ali por aquele convite, por aquele pedido de casamento, na hora ela disse sim. Mas dentro dela, ela estava dizendo não. Aquilo não era o que ela queria, não era o que ela desejava, não era o que ela planejava. E ela disse sim, porque as pessoas que estavam em volta queriam ouvir sim. Ela disse sim,
para não magoar a pessoa que estava pedindo para ela se casar. E ao ela dizer sim, ela magoou seus filhos, né? Ela era uma viúva com 3 filhos, ela magoou seus filhos para agradar as outras pessoas, para deixar que um clima agradável acontecesse. Como que está a nossa vida hoje? Você age conforme a reação das outras pessoas? Você toma a decisão conforme a reação de outras pessoas? Ou você já aprendeu a dizer não e aprendeu a dizer sim, conforme aquilo que está no seu coração, conforme aquilo que Deus está pedindo para você? Outra coisa que eu quero que você analise nessa manhã é o que Deus tem pedido para você, que você falou não e que hoje você precisa se arrepender e fazer. Não é dizer sim, eu vou fazer, mas é mudar a sua atitude, mudar a sua programação e fazer aquilo que está queimando aí no seu coração. Quem sabe esse primeiro filho que representa os publicanos e as prostitutas, ao verem Jesus, ao entenderem que não queriam sair daquela vida que eles estavam, falaram não, mas depois eles se arrependeram. Você já se arrependeu de alguma coisa que você fez? Deus, Ele é Pai e Ele perdoa. Não importa quantos nãos você já deu para Deus. Quantas vezes Deus convidou você para orar de manhã. Quantas vezes Deus convidou você para a live com Jesus e você não veio. Quantas vezes Deus convidou você para ir a um culto. Quantas vezes Deus convidou você para ir ler a Bíblia. Quantas vezes e você falou não. Hoje o seu não pode se transformar num sim pela sua atitude. Quantas vezes Deus convidou você para fazer um jejum e você falou, não, fazer um jejum para quê? Jesus já pagou o preço, Ele já fez o sacrifício, para que eu vou me sacrificar? O jejum não é uma barganha que você faz com Deus para ganhar algo, mas o jejum é uma forma de você alinhar o seu coração ao coração de Deus. É uma forma de você aproximar o teu espírito ao Espírito de Deus. Quando você faz jejum, você mostra para a carne que quem está mandando é o seu espírito. Quem manda aí nas suas decisões? É a sua carne ou é o seu espírito? Quem que está tomando as decisões? Quando você se importa, né, com aquilo que os outros vão pensar, você às vezes age de uma forma. Na frente de umas pessoas você é alguém, na frente de outras você é outra pessoa. Como que está a sua vida? Você diz sim para Deus e depois não faz nada. Na frente de algumas pessoas você é aquele santinho, aquela santinha, né? Faz tudo certinho. Mas por que os seus resultados não mostram que você está vivendo uma vida de santidade com Deus? Não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós aparecemos que é os nossos resultados, é a nossa vida com Deus. Quando as pessoas olharem nos teus olhos e falarem assim, eu vejo Jesus em você, vocês transmitem uma paz, você transmite Jesus. Eu gosto de estar com você porque eu me sinto perto de Jesus. É isso que você precisa ouvir das pessoas. É isso que você precisa ouvir as pessoas dizer. Você é a imagem e a semelhança de Deus, mas você precisa entender que para ser a imagem e a semelhança de Deus, você não precisa fazer nada. Deus te criou assim. Mas para você ter um relacionamento com o Pai, você precisa ouvir a sua voz e obedecer. Mesmo que um dia você disse não, mesmo que um dia você falou assim, eu nunca vou fazer isso, né? Porque você aprendeu de forma diferente. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender e vir para Jesus. Ó, a Fábio falou que tem pessoas que falam muito e não vivem, né? Quando você vive, os outros vão ver em você e muitas vezes você não precisa nem falar. Você não precisa ficar falando, né, de Jesus para as pessoas o tempo todo, mas as suas atitudes têm que sempre mostrar Jesus. Aquilo que você faz, as suas atitudes,
Elas mostram Jesus ou mostram você? Quem que é o centro? Quem que está sendo mostrado? Aqui, os publicanos, os pecadores, as prostitutas, elas estavam sempre ao lado de Jesus. Eles estavam sempre andando com Jesus. E Jesus ia mostrando para eles a santidade. Jesus ia mostrando o caminho e eles iam se arrependendo. Jesus nunca chegou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, você pare de roubar. Zaqueu, você tem que parar de ser um cobrador de imposto. Zaqueu, você está errado. Mulher, você tem que parar de adulterar. Mulher, você está errada, eu vou te apedrejar. Jesus nunca chegou apontando os pecados das pessoas. Jesus, ele chegou mostrando a santidade. Jesus mostrou para eles o caminho. E o caminho, quando você segue, não tem como você se perder. Você só se perde se você estiver fora do caminho. Se você sai da rota, se você sai da estrada que vai te levar ao alvo, que é Jesus Cristo. Quando você está caminhando junto com Cristo, se você caminha na direção de Cristo, Ele é o nosso alvo. Todas as coisas vão dar certo, mas você precisa entender que não é julgar os outros, colocar a culpa nos outros ou tomar uma decisão por causa dos outros. Mas você está aqui por causa de você. Você não está aqui por causa de mim. Você não está aqui por causa da Fábio. Você não está aqui por causa do seu esposo ou da sua esposa. Você está aqui por causa de você. É você que precisa de Jesus. Eu estou aqui porque eu preciso de Jesus. Eu preciso aprender. Eu preciso alimentar o meu espírito. E quanto mais eu entender que eu alimento o meu espírito com a palavra, com oração, com jejum, eu fortaleço o meu espírito, mais perto do Pai eu vou me sentir, mais entendimento eu vou ter. Muitas pessoas falam para nós: não, amanhã eu vou estar lá com vocês na live com Jesus, mas elas não vêm, porque elas não dão conta de acordar de manhã, elas têm outras prioridades. O sono é uma prioridade, mas os seus resultados, a sua vida não muda, porque elas não têm o hábito de colocar em prática todos os dias e fazer a diferença. Se você que está colocando todos os dias em prática, se o Espírito Santo está falando para você algo que você falou não, e hoje você entendeu que precisa se arrepender e falar um sim para Deus. Quem sabe, outrora você tinha falado não para Deus, mas hoje você falou sim para Deus. É o Espírito Santo que está mostrando para você, é Ele que está te direcionando. Não adianta nós sermos como esses fariseus, como esses sacerdotes, como esses anciãos aqui, que falam sim, sim, nós obedecemos a lei, sim, nós carregamos ela aqui na testa, nós carregamos ela aqui no nosso braço, nós obedecemos a palavra. E eles saem e não fazem. Eles tinham mais de 600 preceitos da lei. Eles colocavam um peso que eles não conseguiam carregar, mas eles exigiam que os outros carregassem. Eles queriam mostrar uma santidade que eles não tinham, mas com suas vestes, eles pintando a sua cara, eles fazendo jejum 2 vezes por semana, eles mostravam que eles eram os santos. Deus não quer que você mostre que você é santo pelo seu exterior, pela sua veste, pela sua forma que você está caminhando. Jesus quer que você mostre santidade pelas suas atitudes que vêm do interior. O que está vindo do seu interior? Do seu interior fluirão rios de água viva. Deus, Ele está falando com você. Deus está mostrando para você, né? Deus está trazendo para você algo novo, né? A Priscila pediu aqui, para falar, né, mais alguma coisa sobre jejum. O jejum é o seguinte: jejum, você não faz o jejum para você conseguir algo. O jejum não é uma barganha com Deus. Eu vou fazer jejum para o meu marido, né, mudar. Vou fazer jejum para conseguir um carro. Vou fazer jejum para bater a minha meta. Vou fazer jejum para isso ou para aquilo. Jejum não é uma barganha
com Deus, tá? Jejum é uma forma de você alinhar o seu coração ao coração de Deus, de você alinhar o seu espírito ao espírito de Deus. É uma forma de você fortalecer o espírito, para que o espírito mande e não a carne mande, tá? Então o jejum, toda vez que você fizer um jejum, você faça um jejum com o propósito de alinhar o seu espírito ao espírito de Deus. Não adianta fazer, vou fazer um jejum para o meu marido mudar, vou fazer um jejum para minha esposa mudar, vou fazer um jejum para conseguir um carro novo, para conseguir uma casa, para conseguir dinheiro. Todas essas coisas Deus já te deu através de Jesus Cristo. Então você precisa fazer jejum, tá? É um tripé, você precisa jejuar sim, mas esse jejum, ele tem o propósito de alinhar o teu espírito ao espírito de Deus, tá? Esse é o propósito do jejum. Não sei se ficou claro, qualquer coisa, só perguntar aqui, ó. Fábio comentou aqui, né, que toda vez que a gente faz alguma coisa por causa dos outros, nos tornamos escravos deles. Deus nos criou para sermos livres, viva apenas para que Ele quer, né, para você. Então, viva para Deus, né? Viva, busque, tome as suas decisões baseadas naquilo que Deus quer. Da mesma forma, você não precisa jejuar para que você... A Priscila perguntou aqui, né? Por exemplo, quando alguém dá jejum sobre a vida ou cura de alguém. E da mesma forma, sim, você não precisa jejuar para alguém ser curado, tá? Bom dia, Graça, seja bem-vindo. Você não precisa jejuar para alguém ser curado. Por quê? Jesus já pagou o preço. Você não precisa de um sacrifício para que alguém seja curado. Você pode jejuar para que o seu espírito esteja alinhado ao Espírito de Deus, a sua fé seja fortalecida e através do fortalecimento da sua fé você receba aquilo que Jesus já fez, tá? Então o jejum, ele não é para acontecer alguma coisa, é para você alinhar o seu espírito. Quando Jesus ele estava, naquele episódio, se eu não me engano, lá no livro de Marcos, fala de um menino, né, que estava endemoniado. E o seu pai levou para os discípulos, né, é Mateus mesmo, eu não lembro agora o texto que é. Jesus, o homem levou o seu filho para os discípulos e os discípulos falaram assim, tentaram expulsar aquele demônio e aquele demônio não saía. Aí os discípulos, né, viram Jesus chegou e expulsou aquele demônio. E Jesus falou assim, por que essa pequena fé? Né? Por que vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Né? Os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus falou, por causa da vossa incredulidade. E daí como é que sai essa incredulidade? Jesus falou que essa incredulidade, né, algumas pessoas falam assim que acham que o demônio, né, que aquela casta de demônio só sai com jejum e oração. Mas Jesus estava fazendo referência à incredulidade, que a incredulidade ela só sai com jejum e oração. Então, quando você faz jejum, você aumenta a sua fé e você aumentando a sua fé, você consegue, né? Você consegue viver uma vida em harmonia com aquilo que Deus já fez. Então, a cura, Jesus já fez, tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, como funciona esse período de busca, né? Quando fome bater, faz sempre comunhão com Cristo. Não entendi tua pergunta, Priscila. Como que funciona esse período de busca? Quando a fome bater, entra em comunhão com Cristo? Verdade é assim, ó, eu não sei se é essa a tua pergunta, mas o jejum você começa a fazer ele gradativo, tá? Não adianta você começar a fazer um jejum de 3 dias, porque nós somos um ser triuno, então nós somos um espírito, alma e um corpo. Então o corpo, se você colocar lá, começar a fazer jejum de 3 dias e você nunca fez um jejum de um dia, você vai
ter dor de cabeça, você vai ter fome, você não vai conseguir suportar. Não adianta você querer fazer um jejum de 24 horas se você nunca fez um jejum de 12 horas. Tá? Então você vai fazer de forma gradativa. Então você começa fazendo um jejum um dia, você começa a tirar uma refeição, né? Você pula uma refeição. Então você faz um jejum de 12 horas, você toma café da manhã às 7 da manhã e daí você fala assim: Senhor, eu só vou jantar agora às 7 da noite. Você passa o dia em consagração. Então esse dia você não vai comer. Esse dia também você não vai ficar assistindo, não vai ficar sentado na frente do sofá, não vai ficar brigando com teus filhos, com o teu cônjuge, você não vai ficar, né, só trabalhando. É um dia que você tira para consagração. Então você tira para oração, para ler a palavra, para meditar. É um dia que você tira para alinhar o teu espírito ao Espírito de Deus. Tá? Isso é o jejum. Aí você fez as 12 horas durante o dia, você tomou café da manhã e jantou. Durante o dia você ficou sem comer, tá? Então a questão do jejum, ele é de comida, tá? Você tira a comida. A água você pode tomar, tá? Você pode tomar água, pode hidratar o seu corpo. Então não tem como você ficar 3 dias, né? Ficar sem comer, sem beber. Tem pessoas que ficam, tá? Sem comer e sem beber, mas isso prejudica o seu organismo. Nós precisamos de água, a água é vida. Então, sempre que eu faço os meus jejuns, eu faço jejum de água, tá? Eu tomo água, mas não como, tá? Então, você pode fazer isso. Ó, a Fábio também falou que, ó, quanto mais qualidade tiver sua alimentação com alimentos de verdade, sem industrializados, né, no seu estilo de vida, mais tempo você consegue permanecer em jejum sem ter sintomas de fraqueza ou fome. Isso é uma realidade, tá? Se você tiver com o seu corpo alimentado com nutrientes suficientes, você consegue, né, fazer um jejum conforme a sua programação, como se você tem um costume de jejuar, né? Eu tenho o hábito de fazer o jejum regularmente. Eu já não sinto mais dor de cabeça, né? Eu já consigo aumentar o meu período de jejum, porque cria-se um hábito. Então, se você vai criando um hábito, fica mais fácil. As primeiras vezes é mais difícil, mas depois fica mais fácil, tá? Os benefícios do jejum vão além do mundo espiritual. Além de você alimentar o seu espírito, você também purifica o seu corpo, tá? Quando você faz um jejum, você está purificando, você está limpando, né, todo o sistema de intestino seu. O teu intestino, ele é como se fosse um segundo cérebro, ele faz toda essa comunicação. Então, quando você faz essa limpeza no seu corpo, você se sente melhor, você se sente mais ativo, você tem mais vontade de orar, de alinhar o seu coração com Deus, sai toda a preguiça, né? Você consegue viver uma forma mais ativa, tá? Beleza? Alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Fala aí para nós. De que lado que você está aí? Daqueles que obedecem na primeira vez, daqueles que falam não e depois mudam, ou daqueles que falam sim na frente dos outros, mas depois não fazem nada, tá? Fábio falou que o jejum faz a renovação celular, né? Um detox natural. Então você não precisa ficar se enchendo aí de um monte de coisa. Se você tiver uma alimentação correta, se você colocar nutrientes dentro do seu corpo, se você evitar os industrializados, você buscar mais produtos naturais e você fizer o jejum regularmente é você fazer pelo menos uma vez por semana, tá? Isso é um jejum regular, você fazer pelo menos uma vez por semana. Crie o hábito de tirar um dia da semana para jejuar, né? Você vai ver como vai fazer a diferença. Começa fazendo um jejum de 6 horas, começa a fazer um jejum de 12, vai para 18, vai para 24. Você vai ver como a tua vida vai ser melhor quando você estiver alinhando o seu coração ao coração de Deus, seu espírito ao Espírito de Deus. Amém? Mais alguma dúvida? Mais alguma perguntinha? Fala aí para nós. Está tudo ok? Consigo mais
tirar a perguntinha aqui. Os comentários estão aí. Gente, hoje estamos indo viajar, então vamos encerrar um pouquinho mais cedo aqui a nossa live. Que bom que você está aqui, que bom que você está nos acompanhando. Amanhã nós temos de novo a nossa live com Jesus às 5 da manhã. Eu espero você, espero que você não tenha mais desculpas e que você se permita ser um canal, um instrumento nas mãos de Deus para convidar outras pessoas. Da mesma forma que você chegou um dia aqui, que você esteve aqui porque alguém te convidou, permita que Deus te use para você convidar mais uma pessoa. Uma pessoa que você der o teu testemunho, falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida, fará diferença na vida de outras pessoas também. Amém? A gente está saindo de Cascavel, mas a gente continua fazendo o trabalho para o Senhor. Nós estamos trabalhando para o Senhor. O Senhor só está nos levando para outros lugares, mas nós, através das redes sociais, através do Instagram, do YouTube, do Facebook, a gente consegue conquistar mais almas para Jesus, trabalhar para Jesus, tá bom? Tchau, gente, amamos vocês, tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.